Hoje nós vamos falar de Mateus. Nós vínhamos falando na primeira semana, nós falamos sobre a introdução lá como foi aquele tempo lá de período interbíblico. Depois, na outra semana, a gente fez uma introdução aos evangelhos, a segunda aula, e hoje entramos diretamente em Mateus. Mateus é o primeiro dos evangelhos, e ele faz a ponte entre o Antigo Testamento e o cumprimento que acontece no Novo Testamento. O propósito de Mateus e o versículo-chave, objetivo principal, provar aos judeus que Jesus de Nazaré é o Messias prometido, o legítimo herdeiro de Davi e apresentar a constituição do seu novo reino. Então, Mateus, ele foi escrito para os judeus, para mostrar que Jesus é aquele que veio cumprir todas aquelas promessas que eles ouviram ali no Velho Testamento. Né? Ele é da linhagem de Davi, o herdeiro de Davi, e então ele vem trazer a sua Constituição, que antes eles vinham seguindo a lei de Moisés, e agora Jesus é que vai mostrar como é que funciona o seu reino. Né? Jesus é esse rei. Né? Então, olá. Então, aí a gente está falando aqui, aí Jesus... Isso. Aí Jesus é esse rei, né, que vai provar o propósito de Mateus é mostrar que Jesus veio cumprir completamente tudo aquilo que eles estavam esperando de Messias. Quem escreveu? Autor, Mateus, né, que é Levi, o publicano, cobrador de impostos, a gente já falou sobre isso, e a profissão dele exigia fluência em aramaico e grego, e então ele tinha todo pela própria profissão, um treino para escrever um evangelho com tanta meticulosidade, detalhe, e aí então Mateus escreveu, né? Estrutura organizada. Então vamos lá. Cenário histórico, data provável, por aí, 58, 68 depois de Cristo, a Palestina sob o domínio romano. Esses grupos a gente já falou sobre eles na outra aula, quem era cada um deles. Aqui. O Mateus começa com uma genealogia, e é uma genealogia muito interessante. Primeiro que a gente vai ver a graça de Deus aí, nessa árvore genealógica, onde essa genealogia que vai resultar lá em Jesus, o Messias, ele passa por Tamar, que passou por aquele escândalo familiar, Raabe, que era prostituta, mas que ajudou depois, ajudou os espiões lá, quando entraram em Jericó, Ruth, Moabita, que não era também, era povo inimigo de Israel, Batseba, a mulher de Urias, que foi a pessoa do adultério lá do Davi. Então, todas essas pessoas aqui foram alcançadas pela graça de Deus. Por mais que elas tiveram situações difíceis, tiveram uma vida, eram de povos inimigos, estavam longe de Deus, mas se achegaram a Deus e foram alcançadas pela graça de Deus e foram, então, parte dessa genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus começa em Abraão. Esse detalhe é muito importante em Mateus, porque se você vê a outra genealogia lá em Lucas, ela vai começar em Adão.
E aqui começa em Abraão, porque foi direcionado ao povo de Israel esse livro, e queria provar que Jesus era um judeu legítimo da linhagem de Davi, e era ele, então, aquele Messias que eles estavam esperando. E ele era essa coroa eterna, a realeza vinda de Davi ia se cumprir em Jesus, esse reino eterno. Então, Jesus, aqui o termo para que se cumprisse, né, em Mateus, ele acontece cerca de 130 vezes. Então, muito lá para que se cumprisse. Por quê? Porque os judeus, eles tinham ali o Antigo Testamento, essa era a referência deles, para que eles soubessem quem era o Messias. Lembra que eles estavam esperando um Messias militar, um líder político, e de repente Jesus não batia com aquilo que eles estavam imaginando que fosse. Então, para que eles entendessem que Jesus era realmente o Messias, era o cumprimento do que estava lá no Antigo Testamento, então Mateus escreve para os judeus, mostrando detalhadamente para eles, olha, quando disse lá, Oséias 11, diz, do Egito chamei o meu filho, e essa referência está lá em Oséias. Ali, o Sermão do Monte, aí tem aqui a paralelo com Êxodo 19:3, curando os enfermos, Isaías 53, quando diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí existe toda uma ponte no Antigo Testamento e a promessa, né, a, o cumprimento em Jesus, a promessa ali no Antigo Testamento. E o significado teológico. Jesus, aqui comparando com Oséias, né, Jesus recapitula a história de libertação de Israel. Jesus é o verdadeiro Salvador, o novo legislador, comparando com Mateus. Lembra que Oséias tinha a questão da esposa, que o profeta foi casar, que era uma prostituta, e que simbolizava Israel, e aqui mostra também, aqui Jesus, o amor por Israel também. E aqui, o novo legislador, Jesus sobe ao monte, ó, tinha o monte Sinai. Aí Jesus foi ao monte também para falar sobre o sermão do monte, da montanha. E aí ele foi não para receber a lei, mas para dar a nova lei. Jesus é Deus, 100% homem. E ali no Sermão do Monte, ele deu ao povo como que deve se viver no reino de Deus, no reino dos céus, que é como cita muitas vezes em Mateus. Ele não estabelece o seu reino pela espada, mas através do serviço e da cura. Aí vem capítulos 1 a 4, apresentação do rei, proclamação, preparação e confronto. Aí vem aqui, manifesto do rei. Nós temos 5 partes assim no livro de Mateus. Ali a gente tem do capítulo 5 ao 7 o Sermão do Monte. E então é a conduta do cidadão do reino, porque ele vai falar o tempo inteiro sobre o reino dos céus. E você até tem uma curiosidade interessante nesse livro, que ele não fala o reino de Deus, ele fala o reino dos céus. E você percebe que ele foi escrito para os judeus, e os judeus têm todo um cuidado de não falar o nome de Deus em vão. Então, até esse cuidado o Mateus teve, de não falar, de não colocar tanto assim o nome de Deus, falando o reino de Deus, e falou o reino dos céus, que é o reino de Deus. E tem aqui a missão do reino, que é a instrução dada aos apóstolos, tem os mistérios, aí tem aqui,
os mistérios do reino, as 7 parábolas, que tem várias parábolas no livro de Mateus. A comunidade do reino, como que é a vida na igreja, as regras de convivência, o perdão, tudo isso lá em Mateus, Mateus 18, né? E o futuro do reino, quando fala lá, capítulo 24, da volta de Jesus, e que a gente, que vocês sabem como é que é. Então, é assim a estrutura do livro de Mateus. Jesus, os personagens, né? Jesus, o rei majestoso, tinha as autoridades religiosas, que eram cegos espiritualmente, tinha Pilatos e os líderes políticos, né? E os discípulos de Jesus. Tinha os fariseus, os escribas, que eram aqui, autoridades religiosas, mas eram cegos espiritualmente, e tinham aqueles que ouviram a mensagem e seguiram a Jesus. A palavra igreja é o único evangelho que tem esse termo, eclésia, igreja, que quer dizer assembleia, né? E o reino dos céus, enquanto outros textos, outros usam o reino de Deus, aí em Mateus é reino dos céus, justamente respeitando a questão do judaísmo aí de não colocar o nome de Deus em vão. A visita dos reis magos é só aqui em Mateus que é citada, a fuga para o Egito, algumas parábolas tem só em Mateus, outras tem em outros, né? Agora, uma curiosidade também é que, na verdade, não eram reis magos, né? A Bíblia não cita reis, eram magos do Oriente. E esses magos eram astrólogos, eram pessoas que estudavam os astros. Posteriormente, muitos anos depois, as pessoas começaram a dizer que eram reis, mas e é interessante que esses astrólogos, Jesus se comunicou com eles, os gentios, alcançou tanto os judeus ali, mostrando que o evangelho, que a salvação veio também para os gentios, e foram lá os astrólogos levar os presentes para o rei. Os presentes que eles levaram eram presentes de rei. É, tá, aqui fala tudo que fala em Mateus sobre a vida da comunidade, que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus, porque a justiça dos fariseus, como eu falei, eles se apegaram na forma, falei na outra aula, e acabaram deixando o principal, que é o coração, a essência. Então, a gente não pode ser como os fariseus, a gente tem que saber ter uma vida em comunidade, relacionamento com os irmãos, o connect, né? Connect, e uma paixão ativa, né? Como a gente trata, e a misericórdia no dia a dia, aqui. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Esse é o mandato do rei. Jesus é o rei, Jesus é o Messias, Jesus é o rei que eles estavam esperando. Messias quer dizer ungido, e Cristo também quer dizer ungido. O cumprimento da promessa aqui é muito interessante, como eu falei, tem muitas promessas lá do Antigo Testamento que se cumprem em Jesus, no Novo Testamento, e se cumprem especificamente promessas messiânicas, e aí a gente vai ver algumas delas, né? Jesus como o Messias da linhagem de Davi, e como novo Moisés, né? Vamos passar para aqui. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Então, essa frase é o que tem muitas vezes em Mateus, né? Então,
não é por acidente, por coincidência, né? Aquilo estava previsto porque foi escrito pelo profeta, pela parte do Senhor, né? Foi dito da parte do Senhor pelo profeta, né? Então, é um, é um registro das coisas que se cumpriram. Genealogia real. Então, Jesus veio, genealogicamente, ele passa pela linhagem de Davi, filho de Davi. Então, Jesus é rei. Eles provaram isso ali para o destinatário de Mateus, que são os judeus. A árvore inclui, é um rei inclusivo, né? Coloca mulheres estrangeiras de aí, uniões irregulares, desarmando críticos judeus e provando que o rei redime todo o mundo. Aqui. Nascimento virginal, aí aqui tem a passagem que falava no Antigo Testamento e o cumprimento, e aqui mostrando em Mateus, olha, assim como foi dito lá pelo profeta, assim está acontecendo. Então, depois vocês vão pegam esse slide aí vocês têm essa comparação, o que dizia no Antigo Testamento e o que aconteceu. Nascimento em Belém, está lá em Miqueias, aí Mateus está falando, olha, assim como foi dito, né? O primeiro libertador de Israel ali da escravidão foi Moisés. O maior libertador foi Jesus. E assim teve uma ameaça, o decreto do faraó para matar os meninos hebreus. Teve um decreto de Herodes. Herodes era idumeu, descendente de Edom, Esaú, né? Decreto de Herodes, o novo faraó, para a matança dos inocentes. Exílio. Aqui, Moisés foge para Midian e retorna ao Egito para salvar o povo. Jesus foge para o Egito, preservando a vida do Salvador. Aqui, Israel peregrina 40 anos no deserto. Jesus jejua por 40 dias e 40 noites no deserto. Então, um tipo, assim, uma conclusão, assim, tipológica, né? Que Moisés é como se fosse tipo, um exemplo do que Jesus viria a ser depois na realidade. Moisés foi o primeiro profeta, mas Jesus é o profeta, né? Tudo se cumpre em Jesus. Tudo que a gente tem no Antigo Testamento se cumpre em Jesus. Aqui, a supremacia, né, do reino. Aqui, ao mesmo tempo que é o rei soberano, é o servo sofredor. E Jesus vai mostrar a humildade do rei, e que aquele que quer ser o maior tem que servir, que aquele que o rei é aquele que vai servir, que é o servo sofredor também. Então, a realeza de Jesus é exercida em mansidão e compaixão, os milagres com compaixão. Então, essa é a combinação de rei soberano com servo sofredor. Aqui, mais outro cumprimento, né? Ministério de cura de Jesus, dito lá em Isaías 53, aí acontecendo em Mateus. A entrada triunfal, dita lá em Zacarias 9, aí acontecendo em Mateus. Aí aqui, o, o vinho misturado com o fel, oferecido na cruz, cumpre o lamento do rei Davi no Salmo 69 e 21. Tudo que a gente está falando nessa parte aqui são cumprimentos do que vinha lá no Antigo Testamento, que era a sombra e a realidade em Jesus. O dinheiro devolvido por Judas cumpre a profecia de Zacarias 11, 12. Ali, ó,
A afronta, confiou em Deus, Deus que o salve, é o eco direto da profecia do Salmo 22, 8, contra o ungido sofredor. Então, tudo que está no Antigo Testamento e que se apresenta ali em Mateus. Então, é isso. Aí, Jesus, o Messias, o centro de tudo, o foco, a nação de Israel no Antigo Testamento e a igreja que nasce ali no Novo Testamento. Cristo não é uma ruptura, ele é um cumprimento, né? Ele veio cumprir, concretizar aquilo que a gente esperava, ele veio completar. E ele não veio para quebrar a lei, mas veio para cumprir o verbo e a nova lei. Né? Ao mesmo tempo, aqui, ó, Messias real, o novo Moisés, convergem magistralmente na cruz e na ressurreição, garantindo a salvação prometida para todos os povos. Aí aqui a gente vai entrar num outro ponto do livro de Mateus, que é o Sermão do Monte. Aí dá para comparar. O primeiro monte ali, o Monte Sinai, com Moisés. Aí o novo monte ali com Jesus. O mediador, né, entre Deus e o povo era Moisés. Aqui, agora, Jesus, em suprema autoridade. A código de regras gravadas na pedra. Agora, a lei escrita na mente, no coração, de acordo com está lá em Jeremias, que não é mais escritas em tábuas de pedra, mas é no nosso coração. Ali tinha limites escritos, consequências estatutárias e sinais, e o novo monte, né, onde nós temos princípios, motivos que regem a nossa conduta interior. Nós somos cristãos, somos discípulos de Jesus, e por isso nós vivemos de uma forma que seja parecida com Jesus, que seja de acordo com o que Jesus ensinou. Isso nasce no nosso coração, nasce do amor. É bem parecido com o que a gente ouviu hoje, né? Isso é o fruto natural de quem está é, enxertado na videira. Né? Isso é o fruto natural. Não é uma coisa imposta, você segue essa lei e vai ser assim. Não, você está aqui, é natural que você frutifique dessa maneira. A visão é uma direção e não um estatuto, é uma ética, é aquele pastor que conduz a ovelha em amor. E olha, o caminho é por aqui. E essa ovelha que ama Jesus vai querer andar por esse caminho. Né? As bem-aventuranças é o DNA do cidadão celestial. Aqui, aí fala da fome de justiça, do choro. Aqui, ó, fome de justiça, anseio pelo triunfo de Deus. Né? A gente quer que a justiça vença. Pureza e paz, a integridade indivisível. Mansidão, ausência de autossuficiência agressiva. Mansidão isso, é você ouvir o outro com tranquilidade, você saber que você não é o dono de tudo, não sabe todas as coisas, né? E você não é autossuficiente, nós dependemos uns dos outros, a gente suporta um ao outro em amor, suporte assim de apoio, né? O choro, a tristeza pelo pecado. A gente falou justamente isso também hoje no culto, né? O pastor falou bem isso no culto de manhã. A tristeza pelo pecado que gera consolo. A gente se entristece,
mas a gente é consolado pelo perdão. Aqui. Fome e sede de justiça, misericordiosos e os que choram. Fome e sede de justiça, um desejo desesperado de ver o triunfo de Deus sobre o mal. A crescente satisfação de avançar os propósitos divinos. Os misericordiosos ali reconhecem-se como pecadores poupados da condenação iminente. Né? Porque misericórdia é a gente não receber o castigo que merecia. E aí vem ali, reflete no convívio humano a mesma graça imerecida de Deus. Aí isso vai transparecer na nossa vida, nas relações com as outras pessoas, no connect com as pessoas. Porque aquilo que a gente recebeu de Deus, e a gente sabe que a gente não é merecedor, e que a gente teve uma graça de Deus, misericórdia de Deus sobre a nossa vida, a gente quer transparecer e trazer isso para as pessoas também. Nós, assim como Jesus teve misericórdia conosco, nós vamos querer ser misericordiosos com as outras pessoas também. Os que choram, não apenas por luto, por perda, mas pelo arrependimento profundo, a dor dos oprimidos e pelo mal do mundo, né? A restauração e a consolação messiânica. Então, os que choram serão consolados, seja por uma perda, seja por um pecado, e aí você chora e você é consolado no perdão de Deus, no amor de Deus. Existe também uma transição, um equilíbrio assim que acontece em Mateus entre o já e o ainda não, né? Tem o reino inaugurado, a graça presente, né? É chegado o reino dos céus, né? Jesus chegou à plenitude dos tempos e o ainda não. É chegado, mas ainda não se consumou. Jesus ainda não completou, ele completou a obra da salvação, mas ele ainda vai voltar e vai levar a igreja. Então, ainda temos coisas que são, ainda não, mas vão acontecer. Né? O consolo presente em meio à angústia, agora, a herança definitiva, ainda não. Mas o consolo presente já aconteceu. Nós vivemos o reino dos céus aqui na Terra e parte dessa premissa, né, nós vivemos no já. E parte disso é o que nós entendemos e temos de esperança vindoura, na era vindoura. Se aqui, ó, a questão da gente ser sal da terra e luz do mundo também está lá em Mateus. A distinção ali, a sal e a luz. O sal preserva contra a decomposição moral do mundo, reside na sua diferença essencial do meio em que é colocado. O perigo, se ele se perder essa habilidade, torna-se inútil. Ali, a luz é revelação. Ali, o sal é o testemunho invisível. Ali, fazendo entendendo assim, na essência, o sal é um testemunho invisível. É você se preservar no meio de um mundo imoral. Você guardar o seu coração, a essência, você não se misturar assim no sentido não, né, você está no mundo, mas você não é do mundo. E ali, a luz é o testemunho visível, é aquilo que a gente vai falar, iluminar, é aquilo que a gente vai mostrar, as pessoas vão ver a luz em nós. A gente vai mostrar do testemunho cristão na nossa vida, isso é a luz.
Aquele guarda o seu coração é o sal. Guarda, porque deles procedem as saídas da vida, que está lá em Provérbios, né? Você guarda para não se deixar enganar por esse mundo, isso é o sal. Ninguém sabe disso, mas você sabe, né? E a luz é você mostrar ao mundo aquilo que você tem no seu coração. É você iluminar os lugares escuros. É você falar, você mostrar pelo seu testemunho. É a visibilidade intencional. Né? É a cidade sobre o monte. Ninguém esconde a cidade sobre o monte. A candeia no velador. Né? O propósito. A glória nunca é própria. As boas obras apontam os homens para dar louvor ao doador da luz. Né? Então, quem deu a luz em nós, né? Quem nos tirou das trevas para a luz, Jesus, e é a Ele que a gente tem que dar a glória e apontar para Ele, levando Ele ao mundo. Padrão supremo, né? Vamos ver aqui. A verdadeira profundidade da lei. Várias vezes que tem escrito lá também. Ouvistes, Jesus fala, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Né? Então, o que foi dito aos antigos, ele lidava com aquilo que estava na superfície e que era visível ali, o pecado visível, a expressão do pecado de um assassinato, de um adultério, e que todo mundo viu. Só que aquilo que estava no coração, ali, e que é aquilo que veio gerar aquele pecado, é com isso que Jesus veio lidar. Então, ele diz assim, Jesus, ó, a exigência radical de Jesus não revoga a lei, mas revela a plenitude inexplorada. Antes, eles conheciam aquilo que era visível, aquilo que era o comportamento que veio à tona, né, para cima da água. E agora Jesus veio mostrar que essa atitude, esse comportamento, não nasceu ali. Ele surgiu lá no coração e tem uma raiz profunda. E é ali que a gente tem que cuidar, porque tudo começa ali no coração. Então, Jesus, ele vai tratar ali o coração, em vez de tratar só como já eclodiu tudo para fora. Né? O pecado já veio, já foi gerado. Aí Jesus fala, não, antes dele ser gerado, ele começa na mente. Por isso que Jesus fala que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já pecou, né? Então, Jesus vai cuidar da essência do coração e de onde nasce essa raiz. Porque Jesus vai cuidar da nossa vida por completo, na essência, e é um Salvador perfeito. E aqui, vamos lá, aí aqui. A lei original, amarás o teu próximo, e a corrupção, a corrupção farisaica adicionada, né? Porque na lei não diz, lá nos 10 mandamentos, não diz odiarás o teu inimigo, mas os fariseus complementaram. Então, diz lá, amarás o teu próximo, e aí os fariseus ainda adicionariam, odiarás os teus inimigos, e Jesus diz, ele destrói aquilo que foi adicionado pelos religiosos legalistas. E ele diz o amor, e fala do amor incondicional pelos inimigos e oração pelos perseguidores. Né? Para refletir o amor e a graça indiscriminada do próprio Deus. Caminho estreito, Jesus cumpre o J e o tio. A religião dos méritos, checklists externos e hipocrisia, isso do fariseus, ele era uma falsidade disfarçada, mesmo porque eles não cumpriam nada disso.
De um lado estava aqui esse legalismo, lá o legalismo dos fariseus, que eles tinham todo esse checklist assim de regras que tinham que fazer, só que eles não estavam cuidando do coração, é isso que eu quero dizer. Eles estavam, só que o coração estava longe de Deus. E do outro lado tinha o povo, tem o povo que rejeita tudo, qualquer lei, não precisa de nada, porque é tudo graça e vive do jeito que quiser. Então, e anula o padrão ético. Então, de um lado tem o legalismo fariseu, e do outro lado tem a pessoa que é contra qualquer tipo de lei. Né? E Jesus veio trazer esse equilíbrio. Ele cumpre a lei e ele trata do coração. Aqui, é, a presença do sal e a luz, como a gente falou, aqui no coração ele vai tratar as bem-aventuranças. Vou passar mais rápido, porque a gente tem mais coisa para falar também. Aqui, vivendo o manifesto no Império Atual, ainda falando sobre o Sermão do Monte, integridade interna, rejeitar o isolamento do gueto evangélico e o comodismo mundano, ser sal nos negócios. A gente não pode nem virar o gueto evangélico, que não se mistura com nada e está lá longe de todo mundo, e nem estar ali no mundo sem fazer diferença. Então, a gente está no mundo para ser sal e luz, não é para ser mundo. E, e também a gente não vai ficar longe do mundo. Jesus colocou a gente no mundo para ser sal e luz. Os milagres, em Mateus tem vários milagres, né? E esses milagres, eles têm propósito, têm ensino, têm um cuidado, uma direção de Deus. Muitos deles são sinais escatológicos, né? De que tanto declaração de guerra, o poder real de Deus atacando o domínio de Satanás, mostrando que o poder de Deus, o poder de Jesus como rei, como ungido, como Messias, ele tem poder sobre o reino das trevas. Então, vários milagres vão mostrar isso, e vai mostrar isso para os judeus e para todo mundo. O, o governo de Deus chegou à Terra. Então, esse é o intuito dos milagres. Né? Poder sobre a doença, sobre a natureza, sobre o pecado, sobre as trevas. Aí aqui fala, depois vocês leem mais com calma no slide, aí ele vai falando sobre vários milagres, o propósito daquele milagre, que foi, né, o centurião, é, é, aqui, o soldado obedece à ordem militar, a doença obedece a Jesus, mesmo à distância. Domínio sobre a natureza, lá no milagre do mar, de acalmar o mar, a tempestade. Um pouco. Domínio sobre a física, o corpo humano, a biologia. Jesus é a autoridade suprema, e é isso que ele vai mostrar. Né? Aqui é muito interessante. O maior dos milagres, né? Na verdade, o maior dos milagres é a salvação mesmo, é o perdão dos pecados. E a gente tem ali aquela lógica, quando Jesus responde, o que é mais fácil dizer que a pessoa está curada ou que ela está perdoada? Aí, o que acontece? A afirmação, os teus pecados estão perdoados, não dá para verificar fisicamente. Como que a pessoa vai detectar isso? É só Deus. Então, ele tem um alto risco de acusação, de dizer que é uma blasfêmia. Agora,
tem a prova visível, o levanta-te e anda, ela é uma prova, né, visível, verificável, e qualquer falha, se não acontecesse, aí destruiria o ministério de Jesus, né? E aí, se tivesse alguma fraude, ali estaria aprovado. Então, com essa questão, então aí Jesus dizia, os teus pecados estão perdoados, mas para que todo o povo saiba que o Filho de Deus tem poder para perdoar os pecados, então levanta e anda. Jesus usa um milagre físico, a cura impossível, como um selo real para mostrar que ele tem poder para fazer o maior dos milagres, que é o perdão dos pecados. Né? E que esse perdão é real, que a salvação é real. Domínio sobre as trevas, quando Jesus expulsa os demônios, várias situações. Ali, o saqueador da Casa Valente também, quando todas as questões de expulsão, expulsa o mal, e quando Jesus é que tem, mostra que Jesus é que tem autoridade sobre o mundo das trevas. Aqui, né, tem os 4 milagres, as 4 necessidades desse milagres, ó, são 4 milagres que tem mais, né, mas aqui estão citados 4, e aí qual era a necessidade? Um era, né, era a doença, o outro era porque poderia morrer ali na tempestade, o outro, várias necessidades. E aí o que Jesus fez? E qual foi o resultado e a reação? Né? Tudo para se concluir, ó. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. As parábolas, né, que é a linguagem que Jesus usava. Existia antigamente textos de uma tradição de sabedoria e enigma. Lembra que até Sansão falou um enigma lá no Antigo Testamento? Vou falar um enigma. Então já existia entre o povo essa cultura assim, de falar enigmas. E Jesus usou isso para construir as parábolas. E ele e o que são elas? São revelações diretas do caráter de Deus e do reino dos céus. Só que ela vai ter uma diretriz assim que aqueles que estavam com o coração fechado para as palavras de Deus, os fariseus, tudo, quem era cego não iria enxergar. E isso era condenação sobre eles. E quem estava seguindo a Jesus, as parábolas abriam ainda mais o entendimento. Aqui, ó, corações receptivos, iluminação, a vós é dado saber os mistérios. E os corações endurecidos é como um juízo sobre eles, para que vendo não vejam, né, e ouvindo não conheçam, não. Ao que tem será dado, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Porque dos céus, como eu falei, várias vezes é usada a palavra céus e não Deus, ali no Evangelho, o reino dos céus, por esse cuidado com os judeus. A primeira vinda de Cristo, e aqui, ó, o mistério é que o reino chegou na história humana para salvar, sem ainda destruir apocalipticamente a velha ordem mundial.
A segunda vinda será o juízo apocalíptico. O ministério de Jesus, ele foi grande parte ali na Galileia, começa por ali, lembra do casamento lá em Caná da Galileia. Então, ele começou ali e foi descendo, até que ele foi crucificado em Jerusalém. Ele foi grande parte ali na Galileia, mas depois ele veio para Jerusalém e foi lá que ele foi crucificado. Quando ele estava na Galileia, os temas da mensagem, dos milagres, na verdade, o tema das parábolas era crescimento, graça, semente, semeador, grão de mostarda. Nesse tempo, ele estava falando lá na Galileia. Aí, a hora que ele vem descendo ali para Jerusalém, no meio dos fariseus, no meio daquele povo que ia crucificar Jesus, no centro da oposição política, aí as parábolas, aí começa a ser aquele o convidado na festa que foi jogado para fora, assim, são parábolas de juízo, de condenação. Né? É muito interessante também o local onde Jesus estava quando ele falou a parábola. Aqui, sobre a parábola de semeador, aqui a parábola do grão de mostarda, né? É interessante aqui o tesouro escondido e a pérola de grande valor é fundamentado, é a única realidade duradoura. Né? Quando a gente acha que o reino de Deus, aquilo que é reputado por perda, na verdade é ganho. E é aquela pérola de grande valor que é a única realidade duradoura. O mundo como campo, e aqui tem o joio e o trigo. Vamos lá. Aqui, ó. Aí ele começa a descer, já está vindo em Jerusalém. Aí lá em Jerusalém, ele entra na cidade hostil, as parábolas deixam de ser sobre sementes rurais e passam a ser sobre senhor de terra, casamento, julgamento e fogo. Ensino parabólico torna-se uma arma de desmascaramento público e confronto direto com a liderança corrompida. Aí vem a vinha plantada, a rejeição dos servos, o assassinato do filho. Ó, e vem tudo assim, numa ordem crescente. Olha que demais. E até que vai culminar, e Jesus vai falando, e as parábolas. E quem tem entendimento, que entenda. E essas parábolas que foram aumentando assim a dureza, vão culminar na crucificação, que é o fato que Jesus veio fazer. Né? Então, aí vem a falsa, aqui, a espera ativa, sentença. O servo inútil não é condenado por fazer o mal, mas por não fazer absolutamente nada com a graça que recebeu. Aquele que guardou os talentos e não fez nada com eles, ele não é porque ele tinha feito algo de mal, mas porque ele não fez nada com aquilo que ele recebeu. Tem a ver também com esse novo modo de vida que Jesus mostra, onde o pecado começa no pensamento. E, e aqui também, o servo inútil, ele não era porque ele praticou coisas ali condenadas pela lei de Moisés. Agora tem um novo sistema, agora é outra história. Agora tudo, a essência está no coração, nós temos que. Nasce na mente. E aí, o que ele vai ser condenado? Porque, tendo a possibilidade de estar na videira, ele não produziu os frutos.
O rei glorificado, ainda, ó, o ainda não, finalmente se torna o agora. Aqui, quando, aqui, a base do julgamento também, o destino das nações, aqui, ó, aqui quando Jesus fala também daqueles que que chamaram o Senhor, Senhor, e não entrarão no reino de Deus, quando vai separar as ovelhas e os bodes, quando chegam para entrar aqueles que pensaram que estavam fazendo, o fariseu que achou que estava fazendo tudo e chamando o Senhor e fazendo tudo, mas o coração estava longe de Deus. Então, nesse momento que Jesus está falando, é o ainda não, mas naquele dia será agora é o momento, e aqui você está sendo separado, aquele que é de Deus e aquele que não é. Olha, Galiléia, Jerusalém, né, o palco teológico de cada um. Luz, graça, inauguração, né, tudo nasceu ali o discipulado, os primeiros discípulos, Jesus foi exercendo o ministério, fazendo os milagres, e o Sermão do Monte. Aí, Jerusalém, tensão, confronto e consumação. As parábolas da Galileia, semente, terra, fermento, redes, né, também tudo a ver com a vida que eles tinham ali. E aqui, chega em Jerusalém, juízes, reis, vinhas, banquetes. Aqui, é, o já, né, o crescimento oculto do reino, que é chegado o reino de Deus, e aqui, o ainda não, a separação final e visível. Aqui, ainda não foi separado o joio do trigo, mas será. Né? Então, tem coisa que está acontecendo agora, tem coisa que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Né? Então, na Galiléia, multidões curiosas e discípulos em formação. Em Jerusalém, liderança religiosa hostil e discípulos em alerta. O reino crescerá irrevogavelmente, o reino será tirado de vós. Aí vamos. As parábolas mostram em Mateus que não tem terreno neutro no reino de Deus. O rei já plantou a sua semente, o noivo está a caminho, o julgamento é certo. Ou está do lado de lá ou do lado de cá. Né? Entramos na paixão e crucificação de Jesus em Mateus, a jornada do rei soberano. Paradoxo do reino, a coroação, né? Aqui era aquelas assim como eles coroavam o imperador com aqueles, aí fizeram essa coroa de espinhos para Jesus. Apresenta a morte de Jesus não como a tragédia de um rabi derrotado, mas como a campanha vitoriosa deliberada do soberano divino. O rei dos judeus torna-se o senhor dos céus e da terra, ao entregar a vida. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Deu-lhes o poder, a todos os que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso está em João, mas está explicando bem isso aqui. Aquele que veio se tornar, que foi colocado ali rei dos judeus, ele se tornou o Senhor dos céus e da terra. Aqui, ele podia todas as coisas, mas ele se conteve e ele quis se entregar, ele se entrega. Ele poderia chamar as 12 legiões de anjos, mas ele se conteve, enquanto Pedro foi lá e foi com a espadinha dele. Mas Jesus escolheu se entregar em obediência ao Pai e cumprimento das profecias
para que acontecesse a nossa salvação. O Sinédrio era o lugar onde eles se reuniam, era é, o lugar ali faziam as decisões, né? Os religiosos. Pilatos, ele lava as mãos, cede à pressão política. Pilatos, ele era um representante ali, ele queria colocar a paz, ele queria, não importava como. E a multidão, manipulação e culpa, e acabam falando para crucificar Jesus. Ó, o manto escarlate no lugar da púrpura imperial, a coroa de espinho, a coroa de louros do imperador, e o cetro de caniço, né? Os soldados encenam uma farsa real humilhando Jesus. Só que eles estão vestindo, coroando e entregando o cetro ao soberano do universo. E aqui, o Gólgota, a morte de Jesus não é um acidente histórico, mas a consumação de sua missão. Ele funde o Bar-Nashar, filho do homem, com Ebed e Ahra, servo sofredor. Aqui, quando aconteceu a morte e a ressurreição, esses sinais que tiveram, o terremoto, o véu que se rasgou, esse véu que se rasgou, ele tinha uma espessura de 1 palmo. E não é um véuzinho, como a gente pensa, era uma cortina grossa, né? E ela se rasgou quando, quando Jesus morreu e ressuscitou. A ilusão da derrota, mas aqui vou passar rápido, porque a gente já está no finalzinho. Aqui, o Cristo ressurreto, aqui o suborno, a adoração, a grande comissão, que aí depois Jesus mandou os discípulos, e o mandamento é para todos nós, e o rei que reina para sempre. Então, a paixão em Mateus é o registro da inauguração escatológica do reino de Deus. Através da submissão perfeita, julgamento injusto e execução romana, Jesus transformou a cruz em seu trono de resgate. Então, esse é Mateus. Mateus, ele veio mostrar, ele dá abertura no Novo Testamento, ele é que começa ali para mostrar para os judeus que Jesus é aquele que veio cumprir aquilo que estava no Velho Testamento, que Jesus, ele tem legitimidade para ser esse Messias, que ele é o rei, que é chegado o reino dos céus, e agora esse reino dos céus tem uma nova forma, agora aquilo que estava escrito em tábuas de pedra está escrito no nosso coração. E agora nós temos então que se firmar nessa videira para frutificar, crescer e dar frutos.